Bom, vamos explicar essa questão aqui da FGV de uma forma bem bisurada no método reverso. Perceba só, eu não vou nem olhar de cara o comando da questão, eu vou direto para as alternativas, tá? Vamos fazer de uma forma bem marota, tá? Bem malandra. Preste atenção, olha só. São 4 alternativas, ou seja, são 5 alternativas. 4 estão certas, ou uma está errada, ou o inverso disso. Ou seja, 4 vão ser iguais e uma, com certeza, vai ser diferente das demais. Então, vamos analisar cada alternativa. Olha só. A. Segure a sorte como passarinho. Perere, perere, tal. Ó, segure. O verbo está no imperativo, tá? Não vou explicar agora o que é imperativo, mas depois até posso explicar. Segure, imperativo, tá? B. Se és homem, admira. Olha só, outro no imperativo. Então, eu tenho 2 iguais, tá? Então, olha só, se eu já tenho 2 iguais, eu na malandragem, mesmo que eu não soubesse a matéria, o que eu ia fazer? Eu sei que não é resposta e eu sei que não é resposta, que eu vou querer uma diferente, tá? Olha só, quem vive de esperança morrerá em jejum. Não tem nada do imperativo aqui. Então, vamos continuar para ver se a gente acha essa linha. D. Não seja imperativo negativo. Então, eu tenho 3 imperativos. Então, eu já eliminaria essas 3. E concurso, via de regra, é isso. Você vai ficar na dúvida entre 2, tá? Então, vamos ver a D, ó. O azar é quase sempre favorável ao homem prudente. Perceba, eu não tenho nada de imperativo na I e não tenho nada de imperativo na C, tá? Ele segue uma lógica de imperativo. O que é imperativo? Imperativo é aquilo que exprime uma ordem, mas não só ordem. Conselho, sugestão, tá? No mesmo campo semântico, ou também na solicitação. Então, na semântica do imperativo, você tem essas 3 sequências. Ordem, como a gente conhece, mas também no campo do conselho, da sugestão e no campo da solicitação, tá? Mas tem uma outra situaçãozinha aqui. Olha só, o azar é quase sempre favorável ao homem prudente. Perceba que você tem um verbo de ligação, que é o é. E o que significa esse verbo ser conjugado é? Ele via de regra, ele vai exprimir o quê? Uma explicação de algo que você sabe. Vai expor alguma coisa. Se vai expor, ele dá mais uma ideia de um texto expositivo. Alguma coisa que você expõe. Tá ok? Quando você vai lá para a letra C, olha só. Quem vive de esperança morrerá cedo. Aqui tem outro bizu. Via de regra, começou com quem, essa oração que tiver com quem, ela vai atuar como sujeito, tá ok? A função sintática é sujeito. Então, ó, quem vive de esperança morrerá em jejum. É a mesma coisa de falar assim, ó, esse fulano morrerá em jejum. Mas esse fulano, né, morrerá em jejum por quê? Vamos pensar que eu tô dando um conselho para ele. Cara, faça isso, senão você vai morrer em jejum. Você consegue entender que o campo semântico aqui está mais na ordem do conselho, né? Da sugestão. Então, ele acaba se esbarrando no mesmo valor semântico do imperativo, tá? Por quê? Embora a letra C não esteja no imperativo, tá? Não esteja no imperativo, você consegue notar o sentido de um conselho. É aquela mesma coisa. Não fume, senão você morrerá cedo. É um conselho. Aqui está maquiado, tá? Morrerá em jejum quem vive de esperança. Ou seja, entra no campo semântico do conselho. Então, eu já não marcaria a letra C também, porque ela está igualzinha às outras alternativas, tá? No campo semântico do imperativo. Então, só nos restaria a letra E
como eu já falei, aqui entra mais no caráter expositivo, expondo algo que você sabe, pela presença do verbo de ligação, tá? E a resposta é a correta. Essa é a forma bisurada de você analisar, e olha que eu nem olhei o comando da questão. A questão fala sobre texto injuntivo. Texto injuntivo é aquele que te ensina a fazer alguma coisa, aquele que te ordena a fazer alguma coisa. Tá ok? Se ordena sempre é uma característica que vai estar na ordem, né, no campo semântico dos verbos no imperativo. Por isso que na A, na B e na D você nitidamente tem verbos no imperativo. Só que quando você falar de verbo de imperativo, você lembre, por favor, não é só ordem, mas conselho e solicitação também. Conselho e pedido também. Ordem, conselho e pedido. E na letra C e na letra E, se você ficar na dúvida, vê aquela que te dá um conselho ou um pedido. Quem vive de esperança morrerá em jejum, passa um sentido de conselho. Passa um sentido de conselho. Se você analisar em contrapartida com a letra E. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E esse é um bizuzinho da FGV, analisando cada alternativa. Valeu!